Boa noite. Estou feliz de poder falar aos irmãos mais uma vez nesse domingo, trazer uma mensagem que seja de esperança aos irmãos e ao mesmo tempo que possa nos confrontar, que o Senhor possa falar aos nossos corações. E eu gostaria, antes de começar, fazer uma oração para que Deus nos abençoe, que abençoe o seu domingo. Você que está ouvindo isso em algum outro dia, que Deus te abençoe e que essa oração seja também sua e possa fazer diferença na sua vida. Então, vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor porque podemos chegar uns perto dos outros, apesar da distância, apesar do isolamento necessário nesse tempo que temos vivido. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Deus, que o Senhor prepare meus lábios para que sejam um canal tão somente da Tua bênção, que eu fale tão somente aquilo que está na Tua palavra e nada além dela, que o Senhor dê sabedoria e entendimento, Deus, para cada um que ouve essa mensagem também, que possa ser iluminado pelo Teu Santo Espírito e então compreender, Deus, o Evangelho, compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesses tempos de crise, onde precisamos tanto reavaliar nossas prioridades diante do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Nas últimas 2 semanas, nós temos vivido tempos novos, pelo menos para a maioria. O coronavírus está transformando o nosso mundo e a nossa realidade. Se não me engano, Átila Yamarino, que é um doutor em virologia, ele deu uma entrevista e falou exatamente isso, que as pessoas que querem voltar à vida normal querem voltar para um tempo que não existe mais, para janeiro de 2019, quando tudo no Brasil parecia normal, quando na verdade não estava normal. E é interessante, ele vai listando essas mudanças e elas são muito presentes, As pessoas que não gostavam da tecnologia tiveram que se render, têm que aprender a usar, que senão não vão se comunicar com a maioria dos parentes, dos amigos, não vão fazer pedidos para o supermercado, e se quer estar em contato com o mundo exterior ao da casa, precisa usar a tecnologia. Para alguns, o tempo está sobrando dentro de casa, e uma das mudanças que nós temos visto é como que as pessoas têm reagido ao tédio, Tem gente que está querendo férias de casa, férias de estar em casa, de chegar em casa. E tem gente que está doido para voltar ao trabalho e voltar às atividades normais. Eu, particularmente, eu queria muito voltar ao ritmo normal e dar seguimento aos projetos que nós estávamos desenvolvendo na igreja, especialmente com o discipulado, porque eu sinto falta de estar com os irmãos e de estar com aqueles que se dispuseram ao discipulado. É um tempo muito gostoso, assim. Então, eu tenho sentido falta. E dentre todas essas situações, eu creio que todos, de alguma forma, se viram confrontados, questionados de alguma forma sobre o tamanho do controle que nós temos sobre a nossa vida, ou o tamanho que você consegue ter sobre as minúcias, sobre os pequenos detalhes, porque nós estamos com uma crise grande que tem mudado a vida de forma grande também. Então, nós já descobrimos que nós não temos controle, Muitos estão vendo que dependem muito mais do patrão do que imaginavam. Outros estão vendo que dependem muito mais do governo, da política, do que imaginavam. Outros ainda dependem dos filhos, outros dependem dos vizinhos, porque são as pessoas que estão buscando os mantimentos no supermercado. Então isso é muito difícil, A gente está vendo que na realidade nós não temos controle. E não adianta a formação que você tem, não adianta o conhecimento que você tem, a saúde, o vigor físico, seja lá o que for para o trabalho, se os postos de trabalho não estão abertos, Então, a nossa vida ela é sempre uma teia, E onde se um ponto é tocado ou cortado, toda a teia balança, toda a teia ela é
ela sofre, né, de alguma forma. Então, até mesmo gerenciar o tempo dentro de casa, tendo teoricamente mais tempo, é um desafio, uma vez que parece que não havia muito tempo, as atividades elas estão se acumulando, né? Antes parecia que você tinha um mundo de coisas para fazer, não, agora eu tenho tempo, mas as coisas continuam se acumulando. Não sei para vocês, mas essa é a minha sensação e a sensação de alguns que eu tenho conversado. Então, os pais, né, que os filhos iam para a escola, agora os filhos estão dentro de casa, e antes tê-los em casa era mais tranquilo, porque era um tempo de diversão, agora é muito tempo livre, tem que ser mais ativo em arrumar atividade e tudo. A nossa vida ela está sempre entrelaçada com coisas que nós não temos controle. Então, eu gostaria de pensar com vocês sobre o tamanho do controle que nós exercemos em nossas vidas e os efeitos de não termos uma boa visão sobre esse controle. É importante a gente perceber o tanto que nós temos controle da nossa vida e os efeitos de nós percebermos o tamanho desse controle. Tá bom? Nós vamos ver o texto de Gênesis 16 e eu vou pedir que você me acompanhe na leitura e o meu desejo é que seja bênção para todos nós. Nós vamos ler todo o capítulo, do versículo 1 até o 16, então me acompanhe, por favor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai-roi, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Veja o desenvolvimento da história. Primeiramente, as promessas de Abraão. Desde o capítulo 12 de Gênesis, nós vemos a história de Abraão, que na verdade chama Abrão e depois Deus muda o seu nome para Abraão. Da mesma forma, Sara, que se chamava Sarai. Tá? Ele é chamado para sair da sua terra, do meio dos parentes, para ser o pai de uma grande nação, e essa nação seria baseada na sua fé. Nós vemos isso no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, descendência significava descendência mesmo, de sangue.
E Abraão, quando recebe essa promessa, ele tem 75 anos. Ele não tinha filhos e Sara era estéril. E ser estéril naquela época era considerado uma maldição. Mas não existe impedimento ou alguma limitação para que essa limitação seja para a glória de Deus. E Sara vai perceber a glória de Deus no processo. Tá? Deus ainda vai reafirmar a promessa para Abraão, né, de que ele teria uma grande descendência, mais algumas vezes. Gênesis 13, 15 e 16, Gênesis 15, 4, Gênesis 17, 2, 17, 16, 17, 19, Gênesis 18, 10 também. Só lá no capítulo 21, depois de 25 anos, depois da promessa, é que Isaac nasce. Né? Tem muito tempo aí. Ele sai com 75 anos, né, de Tera e vai para Canaã. E lá, aos 75 anos, ele recebeu a promessa. Somente aos 100 anos que Isaac nasce. É muito tempo depois. E nesse meio tempo a gente vê a interferência de Sara. No meio do caminho tem Agar e Ismael. Sara não podia ter filhos, né, e com toda certeza existia um luto nela por não poder ter filhos. E ainda que o texto bíblico não nos diga, Abraão parece conformado que Eliezer, que é um escravo que ele tinha, a gente vai ver isso aí lá no capítulo 15, provavelmente esse escravo, que era talvez o mais velho ou o mais experiente no grupo, seria aquele que herdaria seus bens, aquele que daria, entre aspas, uma descendência para Abraão. Mas o fato é que Abraão, apesar de ter recebido a promessa da descendência, ele não parecia muito crente de que isso ia acontecer. E Sara, diante disso, ela toma uma atitude. E eu não quero entrar no mérito se essa atitude culturalmente está certa ou errada, ok? Eu não vou lidar com o mérito de como o texto lida com as questões culturais que eram daquela época e são completamente diferentes da de hoje, como a escravidão e o casamento, ok? Sara pega Agar, a sua escrava, e entrega para Abraão, né, para que ela gerasse um filho em seu lugar. E isso era muito comum na época, e nós vamos ver isso pelo menos mais 2 vezes no livro de Gênesis, com as esposas de Jacó, mas, se não me engano, ainda outros episódios que acontece. Ela pega a escrava e entrega para Abraão, e Abraão vai gerar, então, um filho em Agar para ser filho de Sara. Tá? Seria algo mais ou menos como uma barriga de aluguel, só que primitiva. Acontece que Agar, depois que ela engravida, ela acha que subiu de posto e ela despreza Sara como sua senhora. A coisa sai do controle de Sara e Sara ela fica enraivecida, né? Ela fica irada. Ela humilha Agar e expulsa ela de casa. E o texto vai falar que Agar foge da presença da sua senhora. Deus, então, ele busca Agar e trata ela de colocar no lugar onde ela deveria estar. Ele coloca Agar no seu devido lugar, e devido ao fato de que ela pensou de si mais do que deveria. E Sara também é colocada no lugar dela e precisa conviver com Agar e com o menino, que é Ismael, por 14 anos, até o nascimento de Isaac. Por ser descendente de Abraão, Ismael ele é guardado pelo Senhor, mas essa não era a promessa original. Na verdade, Deus não mudou os planos, a promessa de Deus continua por meio de Isaac, mas Deus promete abençoar Ismael por ser filho de Abraão. A promessa de Deus é de que o filho da promessa, ou aquele que seria dado a Abraão para ser uma grande nação, ele viria dentro dos padrões familiares instituídos por Deus na criação. Então, essa era a promessa. Nós temos, então, uma confusão aí no meio,
que é exatamente o ponto onde eu quero tirar algumas lições para nós. Tá? E a primeira lição é do engano do controle. Veja só como acontece na história de Abraão. A vida corre muito bem, aparentemente, e Gênesis não nos dá detalhes precisos sobre os corações, né, de Abraão e de Sara antes dos eventos, mas nós sabemos que Abraão se casou com Sara, eles formaram uma família, e Abraão era um homem próspero. Tudo que ele fazia ia muito bem, porque Abraão era abençoado por Deus, e além de ser abençoado por Deus, com certeza ele era um bom gestor daquilo que ele tinha. E quando está tudo dando certo, Deus tira ele do lugar que ele estava para uma terra completamente desconhecida. Quando eles chegam nessa terra, Deus permite um tempo de fome, tá, na terra de Canaã, e então Abraão vai para o Egito. Lá acontece uma confusão, ele volta do Egito e parecia que as coisas iam se acertar. Os pastores do rebanho, né, de Ló, que era seu sobrinho, tinha saído junto com ele, de Tera. Eles brigam, esses pastores brigam e Ló e Abraão precisam se separar. Depois que eles se separam, parece que a paz vai voltar a reinar, e o sobrinho dele é levado cativo numa guerra, né? E Abraão, ele entra literalmente numa operação de resgate, ele provoca uma guerra, né, para buscar o seu sobrinho, e ele é bem sucedido naquilo que ele faz, e é um texto muito bonito quando ele volta e é abençoado então por Melquisedeque. Você pode ir lá no capítulo 14, né, de Gênesis para conhecer a história. Quando as coisas começam então a se estabilizar, depois disso, Deus relembra Abraão da promessa, da descendência, e existe calma por um tempo. E esse tempo ocioso é que é um problema. Não estar ocioso é um problema, né, mas é durante esse período na vida de Abraão e Sara que acontece o episódio que nós lemos. Perceba que Abraão e Sara, eles não tinham controle sobre nada, né? Toda vez que a vida parecia que ia estabilizar, Deus desestabiliza a vida deles. Deus os encaminha de uma forma que os planos dele, né, Deus, sejam cumpridos, e isso tira completamente Abraão e Sara da zona de conforto deles. O tempo todo eles são levados de um lado para o outro, são pegos de surpresa por novos acontecimentos, e não existe sossego na vida deles. Essa é a nossa vida, tá? Existe um engano sobre o controle, porque nós fazemos planos, nós marcamos agenda, nós comprometemos o nosso dinheiro, comprometemos o nosso tempo, acertamos o alarme de noite para acordar cedinho, e na hora de acontecer surge milhares de outras demandas que nos tiram completamente do curso. Nós mesmos, aqui em casa, nós estávamos planejando as férias para o dia 16 de março. Nós estaríamos hoje, né, hoje dia 29, em férias. E o corona simplesmente desmarcou as nossas férias, não avisou nada para a gente, foi cancelando todas as possibilidades de saída, né, que não eram muitas, mas nós tínhamos planejado passar num lugar, ir para a casa dos meus pais, e de repente não dá para ir para esse lugar, porque teria aglomeração, e já não dá para viajar, porque eu não poderia levar uma situação de risco para os meus pais, né? Então, da noite para o dia, literalmente, nós tivemos que refazer os planos completamente. Outros, eu sei que estavam fazendo planos e assumiram compromissos que simplesmente foram desmarcados pelas circunstâncias. E até mesmo sair de casa, né, para pequenos eventos, mesmo fora de coronavírus, é uma incerteza completa, né? Pode furar um pneu, pode dar uma indisposição intestinal, você pode ser assaltado, pode ficar gripado, pode tropeçar no meio do caminho, né? Quando a gente estava saindo da maternidade, depois que Levi nasceu, meu filho do meio, a gente ajeitou ele todo bonitinho e deu a hora, vamos sair? Tá bom, vamos sair. E aí a gente sente aquele cheiro de aviso, né?
e a gente tem que voltar e trocar a roupa dele completamente, porque simplesmente era a hora dele. Então, os nossos planos eles são mudados completamente. Nós não temos controle. O controle é uma ilusão nossa, ou um desejo nosso, desde o Éden, né? Eva quer ter o controle sobre o conhecimento do bem e do mal e ela come do fruto. O controle é uma ilusão do ser humano, da mesma forma que Abraão estava sujeito a uma série de eventos fora de controle, né? Nós olhamos para a vida dele, nós olhamos para a vida de Paulo, de outros personagens, e eles também não tinham controle sobre nada. Abraão recebe a promessa da descendência, mas nem por isso ele deixou de viver e lidar com os eventos que estavam aparentemente fora, né, do escopo ou do ambiente da promessa. A promessa não teve efeitos imediatos, né, e isso com certeza gera angústia. A própria Sara fica angustiada e então ela com 75 anos, ela toma a decisão de entregar a sua escrava para Abraão, né? O controle, ele é um engano que nos tira os olhos de Deus e nos deixa irresponsáveis em relação àquilo que de fato é importante. E por ser uma ilusão, por ser algo que não é real, nós precisamos ser chamados à realidade constantemente e reavaliar a forma como nós lidamos com os nossos afazeres e prioridades. Tá? Então, a primeira lição que nós precisamos tirar disso é que o controle é uma ilusão. A segunda é que existe uma idolatria do controle. Tá? Sara sabia da promessa, ela também aguardava a promessa, e se Deus cumprisse de fato a promessa, ela seria uma mulher agraciada, né, que saiu de uma maldição para uma bênção. Tanto é que quando Isaac nasce, o nome de Isaac significa riso, né, porque Deus fez ela rir, Deus trouxe alegria para a vida dela, né, Deus trouxe alegria para uma mulher de 90 anos, né, e que não tinha uma bênção, que não podia gerar a vida, que era a realização das mulheres daquela época. Mas, mesmo sabendo da promessa, ela não suporta esperar, né? E ali, depois de 10 anos que eles estão em Canaã, ela toma a decisão e resolver a questão do seu jeito, né? Quando ela sugere entregar Agar para Abraão, ela está recorrendo a um jeito humano de resolver uma questão que é divina. Tá? Ela não está inventando algo novo, ela está fazendo algo que já é costume, é comum, é normal da época, mas é um jeito humano de resolver a questão. Ela está tentando pegar as rédeas da promessa de Deus e resolver por si mesma. E veja só a ingenuidade de Sara. Ela enxerga um futuro alegre com um filho nos braços e ela não considera uma série de implicações que haveriam no meio do caminho por ser do jeito como ela estava planejando, né? E por um tempo tudo caminha conforme o planejamento dela, até que se confirma a gravidez de Agar. Eu não sei como é que era, qual era o teste de gravidez da época não, mas eles confirmam a gravidez de Agar, e Agar, dentro dela mesmo, ela ri. E ela pensa consigo mesmo que agora ela não precisa mais se submeter a Sara, porque ela que encarregava o filho do Senhor, né, do seu Senhor, que era Abraão. E aí tudo saiu do controle, né? Lembra que não existe controle? Ali tudo saiu do controle. Sara pensa que está no controle, mas não está. O filho que é desejado por Sara passa a ser desprezado ou passa a ser odiado. A serva tenta se colocar no posto de senhora ou se elevar ao posto de senhora. Abraão se vê numa disputa de poder entre as duas. Sara tenta jogar a culpa em Abraão. Abraão tira o corpo fora e Sara coloca Deus na questão. Rapaz, essa parte ela é tensa, né? Lá no versículo 5, no finalzinho, ela fala o seguinte: que o Senhor julgue entre mim e você, né? Agora é como se Deus tivesse que resolver a questão entre ela e a serva maldosa, né? Mas ela super bem intencionada e tal, essa coisa toda. Irmãos, quando o controle é um ídolo,
né, as pessoas tendem a se enfurecer para tentar retomar o controle, né? O clima é de perda, é de raiva, e o que aconteceu com Sara não é diferente do que acontece com muitos de nós quando vemos que que os nossos planos estão indo por água abaixo, né? Rapidinho, as pessoas tentam encontrar um culpado, encontra alguém onde descontar raiva, e tem uns que passam mesmo até a questionar Deus, né? Por que não está acontecendo do jeito que eu planejei? Eu fiz tudo direitinho, por que o Senhor não está me abençoando? O controle, ele é um ídolo que cobra um preço caro, e geralmente o resultado colocado para fora é ansiedade, falta de sono, ira, isolamento, desprezo, né? O ídolo cobra um preço caro da frustração e da sensação de incapacidade, e vai forçar aquele que perdeu o controle a, de alguma forma, a punição do outro, ou então a autopunição. O ídolo do controle, né, esse desejo de ter o controle, ou de achar que é autossuficiente para controlar tudo, é uma afronta a Deus e aos planos de Deus. É uma afronta às promessas de Deus aos santos, né, ou à sua igreja, e uma negação do sacrifício de Cristo, que morreu para assumir o controle das nossas vidas, né, e conduzir a nossa vida por meio dos planos que foram concretizados e frustrados, né, os nossos planos concretizados e frustrados, até Ele, ou seja, Ele nos conduz até Ele independente da situação ou por meio das situações, né? E o plano de Deus é que Ele seja glorificado nos nossos constantes tropeçar e levantar, no nosso pecar e arrepender, porque de fato Cristo é mais glorificado em nós quando isso acontece, independente se temos ou não controle. Não somos nós quem vamos glorificar a Deus, é Ele quem vai trazer a glória para si mesmo por meio dos nossos eventos, né? Então, a segunda lição é que existe em nós um ídolo do controle. Nós não temos controle, mas ainda assim queremos ter o controle, mas existe então o verdadeiro controle. E aqui é o ponto principal, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. Que o verdadeiro controle, ele é visto não na vida de Sara ou de Abraão, mas na vida de Agar. Agar é o personagem que se entrega aqui ao controle de Deus. Deus vai atrás de Agar e manda ela voltar e se humilhar aos pés de Sara, né? E Deus promete uma grande descendência para Ismael, que era o filho de Agar, e isso era sonhar demais para uma serva, para uma escrava, né? Nenhum escravo é mencionado por causa de sua grande descendência. Da mesma forma que Sara também não poderia sonhar com filhos porque ela era estéril, porque ela não podia tê-los, né? Então, Agar, ela volta para casa, ela se humilha, ela volta a ser escrava da mulher que despreza ela. E eu não sei, a história não narra, mas talvez Sara, a partir daquele momento, começa a colocar um fardo mais pesado ainda em cima de Agar. Isso é bem possível, né? Nós vemos que existe uma rixa ali das duas mulheres nos textos e nos capítulos que se seguem, né? Mas Agar, antes de se humilhar diante de Sara, ela se humilha diante de Deus. Foi assim que Deus desejou e foi assim que Ele esquadrinhou, né? Foi assim que Ele planejou. E Agar não tenta tomar as rédeas da sua vida. Ela não fala assim, Deus, eu vou fazer do meu jeito, obrigado pela descendência numerosa, mas eu vou fazer isso de uma outra forma. Não, ela se coloca humildemente debaixo da proteção do Senhor, num lugar em que ela não estava confortável e nem mesmo ela era bem-vinda. Agar, ela ouve a promessa e ela afirma, tu és o Deus que vê.
Agar percebe que o controle está nas mãos de Deus e que ele vê e percebe tudo. E ele age para que tudo continue a acontecer conforme os seus planos, né? Conforme a sua própria vontade. Deus faz isso. Né? Agar é um exemplo humilhante para todos que agem como se fossem gerentes das suas vidas, como senhores de si e que, de uma forma muito orgulhosa, soberba, né, pensam que podem decidir até mesmo as pequenas questões da vida, ignorando o agir de Deus e sem mesmo pedir a Deus, sem orar a Deus e compartilhar com Deus os planos. Né? Agar nos mostra que a atitude correta diante da incapacidade de dar uma direção às nossas vidas, né, desde os grandes impedimentos até os pequenos, né, grandes como o confinamento que nós temos vivido, eles estão no controle de Deus. Essa incapacidade, ela nos aponta para Deus. Nós não temos condição de dar à vida o rumo que nós pretendemos, muito menos o rumo que Deus pretende para nós, mas Ele tem essa capacidade. Então, Deus, Ele nos convida em Cristo a vivermos como Agar, ou ainda como Paulo, né, que diante das possibilidades ou impossibilidades que se apresentavam diante dele, em vez de reclamar, ele usava essas oportunidades para continuar cumprindo o seu objetivo. Ele tinha um objetivo estabelecido, independente do caminho que ele ia fazer, ele ia chegar nesse objetivo, não em desobediência ao Senhor, mas aproveitando as oportunidades, né, ainda que não fosse como ele havia planejado. A idolatria do controle, ela deve ser abandonada definitivamente, rapidamente, para que a vida fique mais leve e Deus seja de fato o Senhor do nosso tempo e também dos nossos contratempos. Né? A terceira lição é de que existe sim um controle real, um verdadeiro controle, e ele pertence ao Senhor. Eu queria tirar 3 lições dessa mensagem, bem breves. E a primeira delas é sobre o descanso em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que os planos de Deus é que estão se cumprindo e não os nossos. Quando der algo errado, lembre-se que do ponto de vista de Deus, tudo continua caminhando para que os objetivos dele sejam cumpridos. Então, você pode descansar. Você pode sim ficar tranquilo quando algo deu errado. Porque se a sua prioridade é a glória de Deus, tudo bem. Tudo bem que Deus vai ser glorificado também no contratempo. Então, descanse no Senhor, tenha uma vida mais leve, saiba dizer tudo bem, porque não está bem da perspectiva dos nossos eventos ou do controle, mas está sempre tudo bem da perspectiva de Deus. A segunda lição é sobre a remissão do tempo. Nós precisamos remir ou resgatar o nosso tempo para o Senhor. Né? Precisamos administrar a falta de controle com uma boa gestão daquilo que nos foi confiado por Deus, que é o nosso tempo. Efésios 5, de 15 até o 17, vai dizer o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual é a vontade do Senhor. Saber a vontade do Senhor nos ajuda, né, nos salva de tomar decisões insensatas, né, nos ajuda a tomar decisões sábias com os recursos que Ele nos dá. Nem sempre nós temos tudo na mão, mas tudo que temos serve para atender à vontade de Deus. Então nós precisamos remir o nosso tempo, descansar, remir o nosso tempo e então estabelecer o foco naquilo que é mais importante. Tá? Deixar de gastar tempo no que não gera fruto para Deus. Entender que o nosso fazer, as nossas atividades, o nosso planejamento, o nosso desplanejamento, a nossa perda de controle
ainda é glória para Deus. Então, nós, com o foco no que é mais importante, nós podemos esquadrinhar a nossa vida e entender também quando Deus nos tira do controle. O meu convite para você é que você descanse no Senhor. Você está vivendo uma situação em que você não está no controle, você está dependendo de vários agentes, né? Um vírus, um governo, um patrão, o dinheiro do seu patrão, não o que está no seu bolso, mas aquele que precisa chegar no seu bolso. Se você é patrão, o dinheiro que está na mão dos seus clientes, ou que vai faltar nos seus clientes, ou que vai sobrar, sei lá. Mas nada disso está na esfera do seu controle. Então você precisa descansar no Senhor. Ele não vai deixar faltar. Ele nunca deixa faltar. Não o supérfluo, mas o essencial. Ele não vai deixar faltar. Então, se ele não vai deixar faltar, nós então temos como recorrer a ele e pedir para que ele tranquilize o nosso coração. Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ele, então, no controle das nossas vidas, nos traga aquilo que é mais essencial nesses tempos onde nos falta a paz porque não temos o controle. Ele vai nos dar a paz que excede todo entendimento. E eu quero, então, orar pela sua vida. Pedir para que você abandone o ídolo do controle, para que você volte constantemente a lembrança a esses pontos de que é Deus quem está no controle da história, é Deus quem está no controle da sua vida também. Tá bom? Vamos orar? Deus, eu te agradeço porque o Senhor não nos deixou à mercê da nossa administração, porque nós somos falhos. Nós deixamos a desejar e muitas vezes nós ignoramos os teus propósitos. E é com gratidão que eu quero lembrar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nos resgatou do nosso procedimento inútil, como diz lá em 1 Pedro, Deus. Obrigado por isso, porque o Senhor nos resgatou por uma vida completamente nova e em paz apesar de nós. E eu quero pedir que o Senhor traga à nossa mente, ao nosso coração, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor ajude todos nós, especialmente aqueles que têm mais dificuldade nessa área, Deus, a entregar o tempo e o controle para o Senhor, para que possa, então, vivenciar essa paz de fato. Quero pedir por aqueles que ainda são rebeldes à Tua palavra, Deus, não necessariamente ao controle, mas a toda a vida. Aqueles que já ouviram o Teu Evangelho tantas vezes, mas que têm se negado, Deus, a deixar o controle de suas vidas, para que o Senhor possa guardá-las eternamente no Senhor. Tenha misericórdia delas e abra os olhos, Deus, espirituais de cada uma delas. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, um excelente resto de dia e o meu desejo é que todo o nosso descontrole seja um sucesso na mão de Deus, trazendo paz no nosso coração. Tá? Grande abraço, com Deus.